começando nossa aula hoje, né? A gente vai estar aqui na página 46, tá? Na página 46, onde a gente vai ter aí falando sobre inequações produto e inequações quociente. Vamos pensar que a gente tem o seguinte problema. Eu tenho essa equação do segundo grau, que multiplica essa equação do segundo grau, e isso é maior que zero, né? Então, olha só, gente, como é que eu teria que fazer essa resolução? Por quê? Porque se eu multiplicasse aqui, eu teria uma equação do quarto grau, e eu não sei calcular a equação do quarto grau, né? Mas se eu tenho os produtos aqui, eu consigo calcular, por exemplo, as raízes desse, calculo as raízes desse, e eu vou fazer um estudo sinal em relação a tudo isso, né? Bom dia. Olha só. Então, se eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3, eu vou chamar essa aqui de função 1, tá? Função f de x. Tenho aqui, vou calcular as raízes, minhas raízes vão ser menos 3 e 1. Beleza? Aí marco aqui, faço o estudo sinal dela, ó, o estudo sinal dela ela é positiva aqui antes do menos 3 e depois do 1 ela é positiva, já que eu estou querendo os valores positivos. Beleza. E a segunda função? A segunda função eu vou chamar de g de x, ele tem aqui x ao quadrado mais x mais 2, e se eu fizer o estudo sinal para essa função, eu vou achar aqui que as raízes são menos 1 e 2, né, e fazendo o estudo sinal, eu vou achar que os valores positivos estão aqui concentrados no meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses valores, todos esses sinais aqui, ó, menos 3, menos 1, 1 e 2, e colocar eles como se fossem em linha reta. Eu vou fazer um quadro. Né, ó. Aqui está o menos 3, aqui é antes do menos 3, aqui está entre o menos 3 e o menos 1, aqui entre menos 1 e 1 e aqui depois o 2. Né? Então, olha só, vou fazer o estudo sinal para a minha primeira função. A minha função ela é positiva antes do menos 3 e depois do 1. Então, ela é positiva antes do menos 3, olha aqui, f de x, e depois do 1. 1 está aqui depois do 1. Beleza, eu coloquei o sinal de positivo. Depois, a função g de x. A função g de x ela é positiva só entre o menos 1 e 2. Então, só entre menos 1 e 2, menos 1 e 2, ela é positiva aqui. E a multiplicação entre elas, ou seja, aí eu vou colocar aqui todos os sinais, certo? A multiplicação entre elas vai ser, ó, positivo que multiplica negativo, negativo, negativo que multiplica negativo, positivo. Tá vendo? Quando eu faço toda essa multiplicação, eu vou ver que a multiplicação dessas duas funções só vai ser positiva nesse intervalo aqui, de menos 3 a menos 1, e no intervalo de 1 a 2. O restante dessa função vai ser o quê? Vai ser negativa, né? Então, como é que seria a solução? A solução dessa equação seria x que pertence aos reais, onde menos 3 é menor que x, que é menor que 1, ou o x vai estar entre 1 e 2. Né? Então, ele está entre menos 3 e 1, ou entre 1 e 2. Olha essa segunda equação. Agora a gente tem aqui uma inequação também, só que em vez de ter duas funções quadráticas, a gente tem uma função de primeiro grau e uma função quadrática. Vamos considerar que essa primeira função aqui é a minha f de x. Então, se eu for fazer o estudo sinal dela, é bem simples, né? A gente acha a raiz dessa função vai ser 3, como o coeficiente a aqui está negativo, ela é decrescente. Beleza. Então, a função linear. Aí, uma função afim, né? A função decrescente. Então, ela é positiva antes do 3. Beleza, a função g de x é essa função quadrática, onde eu vou ter raízes aqui igual a 1 e 5, né? Com raiz igual a 1 e 5, eu sei que a parábola é para cima, porque o coeficiente já é positivo, logo ela vai ser positiva antes do 1 e depois do 5, certo? Já que eu tenho isso aqui positivo antes do 1 e depois do 5, eu posso fazer um quadro de sinais com essas raízes aqui, ó, esses valores aqui. Esse e esse, certo? Beleza, se eu posso fazer um quadro de sinais com esses valores aqui, então eu vou aqui e monto meu quadro de sinal. 1, 3 e 5, certo? Na ordem que eles são uma ordem normal, como se fosse uma reta. Beleza. A f de x é minha função linear. Ela é positiva antes do 3. Então, antes do 3, eu coloco positivo aqui antes do 3, para f de x. E ela é negativa depois. A função g de x, ela é positiva antes do 1 e depois do 5. Então, eu coloco aqui, ó, positivo antes do 1 e depois do 5. Então, eu vou ter meu quadro de sinais. Se eu fizer a multiplicação, ó, positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo. Certo?
Então, ó, eu tenho a desigualdade, ou seja, a minha função ela vai ser menor ou igual a zero quando aqui for negativo. E inclui esses valores aqui, né? Então, ó, de menos 1 incluso até o 3 incluso e de menos 5, de 5 incluso até infinito. Então, esses são os valores, ó. A solução seria meu x está entre 1 e 3, inclusive o 1 e o 3, e meu x é maior ou igual a 5. Vamos para outro caso aqui de inequação. Agora a gente vai falar sobre inequação quociente, tá? Eu estou passando mais rápido, gente, porque eu vou fazer um exercício com vocês e eu acho que, como já tem explicado aqui, acho que vai ficar bem simples de entender. Se tiver alguém que não está entendendo nada, fala aí, gente, porque eu não tenho bola de cristal para saber se vocês estão entendendo ou não. Beleza? Parou de funcionar aqui a câmera. Eu vou ter que usar ela daqui a pouco. Daqui a pouco eu mexo com ela. Então vamos lá. Na inequação quociente, mesma coisa. Eu vou resolver a de cima e vou resolver a de baixo. Vou achar as raízes de cada uma delas, tá? A primeira, a de cima, eu tenho aqui x ao quadrado menos x menos 6. Achando as raízes dela, eu vou ter que as raízes vão ser menos 2 e 3, certo? Então, menos 2 e 3, como eu tenho aqui o a positivo, essa parábola é para cima, e ela vai ser positiva aqui antes do menos 2 e positiva depois do 3. A função de baixo, também a parábola vai ser para cima, com raiz menos 4 e 0. Então, na função aqui, que estava no denominador, parábola para cima, com raízes menos 4 e 0, é positiva antes do menos 4 e é positiva depois do 0. Então, eu vou pegar todos esses valores aqui e colocar no meu quadro de sinais, né? Só que aqui tem uma coisa, ele deu o sinal que ele tem que ser menor ou igual a 0, né? Olha só, se eu olhar pelas minhas funções, eu sei que o denominador, a minha imagem, ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então eu tenho essa restrição aqui quando é divisão. Ó. Isso aqui tem que ser diferente de zero, certo? Isso aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Como tem que ser diferente de zero, então eu vou colocar aqui no meu estudo sinal que essas bolinhas elas vão estar abertas, né? Porque a bolinha aberta representa que o número não está contido, né? Então, quando eu for representar meu quadro de sinal, ficaria assim, ó. Menos 4, menos 2, 0 e 3, na ordem aí da reta decimal, né? Da reta real. Então, se eu for colocar aqui f de x ela não é positiva antes do menos 2, positiva antes do menos 2, negativa do menos 2 ao 3, negativa do menos 2 ao 3, e depois do 3 ela é positiva. Beleza, a função g de x. A função g de x ela é positiva antes do menos 4, negativa do menos 4 até o 0, menos 4 até o 0, e depois do 0 ela é positiva. Colocou aqui. A divisão de sinal não respeita a mesma regra que a multiplicação de sinal. Então, ó, positivo com positivo dá um sinal positivo. E vou fazer essa multiplicação. Positivo, negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo, positivo com positivo, positivo. Eu só quero os valores que me interessam, que são os locais que são negativos, né? Ou seja, menores que zero. Beleza, então eu quero o valor que vai ser a solução da minha equação aí. Vai ser de menos 4 a 2 e de 0 a 3. Só que o menos 4 é aberto e o 0 é aberto também, porque são as raízes do denominador. Então, ó, eu tenho que a minha solução vai ser x que pertence aos reais, tá o quê? Menos 4 é menor, ó, não tem o sinal de igual, é menor que x, e x é menor ou igual a 2, por quê? Porque a bolinha está fechada aqui, né? Ou eu tenho de 0 aberto e x sendo menor ou igual a 3. Então essa seria a solução da minha equação. Vamos para o nosso último exemplo. Eu tenho aqui uma função quadrática e aqui eu tenho uma função linear. Se eu for resolver aqui fazer o estudo sinal, eu posso fazer... aqui eu tenho igualdade a 1, certo? Como eu tenho igualdade a 1, o que eu poderia fazer? Eu poderia passar esse 1 subtraindo para o lado de cá, certo? Ó, 1 passo subtraindo, vou calcular o MMC entre essa fração e o menos 1 e vou achar a minha equação e ela tem que ser o quê? Menor ou igual a 0, certo?
Quando eu faço esse estudo sinal, o que eu posso fazer? Ou seja, eu mudei a minha equação que estava aqui em cima. Vocês conseguem perceber isso? Eu mudei a minha equação que estava aqui em cima. Logo, eu vou ter aqui a minha equação. Como é que eu fiz essa conta aqui, gente? Só me fala aí. Alguém sabe que conta que eu fiz aqui para poder fazer essa subtração aqui? Que conta que previamente deve ser feita? Alguém? Nada? Olha só. Para fazer essa conta aqui, né? Essa fração menos 1, eu vou fazer MMC, tá? Então ficaria, esse aqui é o denominador comum entre os dois, é o mínimo múltiplo comum. Aí eu faço esse dividido por esse vezes esse, que vai dar o próprio, esse número aqui. E esse dividido por 1 vezes menos 1. Olha aqui, ó, ficou menos isso aqui, certo? Quando eu faço essa conta de fração aqui, eu vou chegar nessa equação. Beleza. Chegando nessa equação, eu vou resolver essa equação e vou fazer o estudo sinal para essa equação aqui, para a última equação. Que vai ser, fazendo o estudo sinal para essa função, eu vou achar as raízes menos 1 e 5, a parábola é para baixo, né? Logo, eu tenho que aqui, antes do menos 1 ela é negativa, entre o menos 1 e o 5 positivo, e depois do 5 ela é negativa. E a função g de x que está no meu denominador, eu vou achar que a raiz é 3. Só que eu tenho que lembrar, se está no denominador, essa função ela não vai ser, essa raiz ela não pode estar na solução, então ela seria 0, certo? Então, ela seria aberta, quer dizer. Qual parte? Explicar a fração? Tá, gente, MMC, tá? Vamos voltar aqui, ó, na fração. Qual o mínimo múltiplo comum entre 3 menos x e aqui tem um 1, né? E o 1 é 3 menos x. Então, coloco 3 menos x aqui. 3 menos x dividido por 3 menos x dá 1, né? 1 que multiplica todo esse termo aqui. Beleza, escrevi todo esse termo aqui. 3 menos x dividido por 1 dá 3 menos x, né? Vezes esse menos 1 aqui, certo? Então, vai ficar 3 menos x vezes menos 1. Olha aqui, ó, menos 3 menos x. Depois é só aplicar a distributiva desse sinal aqui e fazer a conta que eu vou chegar nessa conta. Beleza? É isso. Eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Olha só. Depois que eu achei o menos 1, o 3 e o 5, né, que são os valores, eu vou colocar esses valores aqui na minha reta e vou considerar aqui que o menos 3 ele não pode fazer parte da minha solução. Por que não pode fazer parte? Porque ele está no denominador, né? Eu não posso colocar o 0 no denominador. Beleza. Menos 1 negativo, entre esse intervalo aqui positivo, depois do 5 negativo. Para a função f de x, ela é positiva antes do 3 e depois do 3 ela é negativa. Quando eu faço essa multiplicação de sinal aqui, né, eu vou achar aqui negativo, positivo e positivo. Como ele pede aqui tem que ser menor ou igual a 1, então eu quero a parte que seja negativa. Então eu quero ele tem que ser menor ou igual a 1, ou está entre 3 e 5, inclusive o 5, certo? Ou seja, x, 3 tem que ser menor que x e x tem que ser menor ou igual a 5. Essa seria a solução da minha equação. Gente, 3 menos x não sumiu não, né? Faz a conta aqui, ó. Faz a conta. Vamos lá. Se tá 3x aqui, né? Esse sinal de menos. Com esse sinal de menos, vai ficar mais x, né? Quanto que é 3x mais x? 4x. Certo? Não sumiu, não. Menos x quadrado continua, tá tudo aí. Vamos fazer exercício. Olha só, ele pede, encontre o conjunto da solução e equação a seguir. Do denominador também não sumiu, não. Olha aqui o trem aqui no denominador, ó. Aqui.
Onde que sumiu? Não, olha aqui. Olha o estudo sinal aqui. 3 menos x. Sumiu, não. Aqui, a função onde é que tá? Tá aqui. Tá, então me explica aí. O que você não entendeu dessa parte aí? Porque, ó, a função que você falou que sumiu tá aqui. Que a gente fez o estudo sinal dela. Ela é positiva antes do 3 e negativa depois do 3. Aqui, ó. Como assim a mesma conta deu duas funções? É uma fração. Olha aqui. A gente não fez uma fração aqui? Eu tenho uma resolução aqui e uma resolução aqui. Aqui eu não tenho uma fração? Então, eu acho duas frações somente, sem esse 1 aqui, igualando, fazendo a inequação com zero. Resolvo a parte de cima e resolvo a parte de baixo. Depois que eu resolver a parte de cima, depois que eu resolver a parte de baixo, eu faço o quadro final. Vamos para resolver exercício que eu acho que vocês vão entender melhor. Olha só. Ele fala, encontre o conjunto de solução da inequação a seguir. E deu a inequação aí. Deixa eu fazer essa câmera funcionar de novo, que parou de novo. Vamos tentando resolver aí, tá, gente? Questão 13. Só um momento, vou tentar fazer essa câmera funcionar. Vamos lá, então. Olha só. Eu vou resolver a de cima e vou resolver a de baixo, certo? Presta bastante atenção. Então, vamos lá. Eu tenho a de cima e tenho a de baixo. Vou resolver primeiro a de cima, e a de cima eu vou chamar de f de x, tá? Presta bastante atenção. F de x vai ser menos x mais 2. Beleza. Então, vou fazer aqui, ó. Vou igualar isso aqui a zero, então menos x mais 2 igual a zero. Então, minha raiz vai ser que x igual a 2. Essa função é decrescente, né? Então, se eu fizer o estudo de sinal aqui, ela ficaria decrescente, onde aqui seria a parte positiva, aqui negativa, e esse valor aqui é o meu valor de 2. Ok até aí? Beleza, vou fazer a parte de baixo agora. Na parte de baixo, eu vou chamar de função h de x, que é x ao quadrado menos 11x mais 24, certo? E agora, o que eu vou fazer? Vou calcular as raízes, né? Calcular aqui meu delta. Delta vai ser b ao quadrado, então 11 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Beleza. Vamos continuar. Vai ficar 4 vezes 24 vai me dar 48,96, certo? Então, 96 menos 121 vai me dar igual a 25. Beleza. Então, meu delta é 25. Se meu delta é 25, quais serão minhas raízes? Minhas raízes vão ser x, que vai ser menos b, né? Menos b, mais ou menos 5 sobre 2a. Vou ter duas raízes, vai ser 3 e 8. 16 dividido por 2 dá 8 e 6 dividido por 2 dá 3. Era só fazer soma e produto aqui também que eu não consegui identificar. Mas vamos lá. Parábola para cima. Parábola para cima. Esses valores não vão ser incluídos, então a bolinha vai ser aberta, né? Aberta em quanto? Em 3 e em 8. Positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Certo? Beleza. E agora, o que a gente faz? Agora eu faço meu quadro de sinal, né? Meu quadro de sinal, eu estou fazendo bem passo a passo, para todo mundo acompanhar.
Meu quadro de sinal eu vou colocar 3, 2 e 8. Todo mundo. Vou colocar aqui o espaço para eu colocar minha estudo. Colocar aqui o 2, certo? O 3, que é a bolinha aberta. E o 8 também vai ser uma bolinha aberta. E depois o infinito. Beleza. Então é isso que eu vou fazer. Colocar aqui a função f, ó. F de x. A função g de x. E a função que é a divisão, né? F de x dividido por g de x. Que é o meu resultado. Olha só. Se não entendeu isso aqui, tem que voltar na aula passada, tá, gente? De estudo sinal. Vai lá na aula gravada, volta nessa aula aqui para entender, ó. Por que que aqui ficou negativo? Por que que aqui ficou para baixo? Porque o A é negativo. Então, eu sempre coloco, gente, as aulas, elas vão quase no mesmo dia ou no próximo dia já pro YouTube, tá? Naquele canal do YouTube lá que eu mostrei para vocês. Tá lá na lista dos primeiro ano. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá, devagarinho. Tá vendo isso aqui, ó? O A aqui é menor que zero. Se o A é menor que zero, a função é decrescente. Por isso que essa reta vermelha é decrescente. Então pensa comigo, se essa reta vermelha é decrescente e eu tenho aqui os valores acima do eixo x vão ser positivos, abaixo do eixo x negativo. Então só preciso colocar aqui a raiz, certo? Beleza. Nesse aqui, a função do segundo grau, eu achei dois valores, o A aqui é positivo. Então a concavidade da parábola é para cima. Se a concavidade da parábola é para cima, ficaria assim, né? Com o 3 aqui antes do 3 seria positivo, depois do 3 positivo. Por quê? Depois do 8 positivo. Por quê? Porque elas estão acima do eixo x. Esse aqui é meu eixo x, ó. Tá? E abaixo do eixo x ela é negativo. Então vamos prestar bastante atenção no quadro que eu vou colocar aqui. No quadro, eu consigo perceber que essa função f de x ela é positiva antes do 2. Então, eu coloco aqui, positiva antes do 2. E depois do 2, ela é negativa. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? Preciso do feedback de vocês, gente. Isso aqui é importante, que é a parte da matéria de hoje. Todo o restante foi só revisão. Beleza? Então vamos lá. A função g de x. A função g de x é a minha função, na verdade eu coloquei h de x, vou colocar de g. G de x é essa função aqui, tá? E a função g de x ela é positiva antes do 3, então aqui está o 3. Antes do 3 ela é positiva. Entre o 3 e o 8 ela é negativa. Tá vendo? Entre o 3 e o 8. E depois do 8 ela é positiva. Coloquei aqui. Certo? Beleza aí? Tranquilo? Entenderam como é que eu coloquei esses sinais aí? Eu coloquei esses sinais de acordo isso aqui que eu fiz. Beleza, agora vamos colocar o resultado disso. Multiplicação de sinal vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Não é isso? Eu quero o quê? Olha aqui na minha função. Eu quero que seja maior ou igual a zero. Se eu quero que seja maior ou igual, eu quero as partes positivas. Então vai ser isso aqui e isso aqui. Ou seja, meu x
tem que ser menor ou igual a 2, ou o meu x tem que estar entre 3 e 8. Conseguem perceber? Estão perguntando, quando que eu sei que a bolinha é aberta ou fechada? A bolinha vai ser aberta quando o valor não puder ser incluso no conjunto. Então aqui, ó, ela não pode ser 3 nem 8. Por quê? Porque está no denominador e não existe divisão por zero. Então, ou vai ser está entre 3 e 8. Consequentemente, se não pode ser, a bolinha é aberta, não tem o sinal de igual. Então, a minha solução é essa aqui. Meu x pertence aos reais, tal que x é menor que 2 ou x está dentro desse intervalo aqui. Beleza, galera? Conseguiram entender? Conseguiram entender aí? Vamos fazer mais outra? Questão 14. Questão 14. Vamos lá. Na questão 14, ele fala assim, ó, o número de soluções inteiras pertencentes ao conjunto solução da inequação. Então, você tem a multiplicação de duas funções, certo? E isso tem que ser menor que zero. Como é que eu faço essa conta? Gente, é bem mais simples do que parece, tá? Então, ó, tem que ser menor que zero. Eu resolvo a de uma, certo? Ó, vamos pensar aqui, ó. Eu vou resolver, primeiro, resolvo essa, faço o meu estudo sinal, resolvo essa, faço o meu estudo sinal, né? E depois eu faço o quê? Faço isso sendo desse intervalo aqui, certo? Sendo menor que zero. Vamos lá? Não vou nem dar um tempinho para vocês resolverem, não. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, vou copiar aqui, ó. Questão 14. Eu tenho aí 3x menos 9 que multiplica x mais 6. Isso tem que ser menor que zero. Lembrando, aqui está sobre 2 e aqui está sobre 3. Isso é uma multiplicação. Vou dar um tempinho para vocês. Acho que vou dar um tempinho para vocês resolverem. Que a gente vê. Isso mesmo, Mayara. Isso é certinho. Só multiplicar cruzado e eu vou ver que o valor vai ser menor que zero. Eu não preciso usar esses valores do denominador aí. Vou dar um tempinho para vocês, tá? E a gente já volta. Então, eu vou resolver aí cada equação, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Por que não precisa fazer básica? Porque eu não tenho uma função quadrática. Se eu multiplicar, eu tenho uma função quadrática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu multiplicasse aqui, ficaria 6. Se eu multiplicar 6 com 0, ficaria 0, logo eu eliminaria esse denominador. Então, eu ficaria só com essa f de x, e essa aqui seria minha g de x, certo? Para minha f de x, olha bem que eu vou fazer f de x igual a 0 para achar meu resultado. Então, 3x menos 9 igual a 0, logo 3x igual a 9, logo meu x é 3. Se eu fizer o estudo de sinal dessa função, eu vou achar que a função 3x ela é crescente, certo? Ela é crescente, então a reta ficaria assim. Onde esse valor aqui vai ser quem? Vai ser 3. Beleza. Vou fazer para a minha g de x. A minha g de x também foi igual a 0. X mais 6 igual a 0, logo x vai ser igual a menos 6. Ela também é uma função crescente. Se é uma função crescente, esse valor aqui ó, vai valer quanto? 6. Então vamos lá. A função aqui ela vai ser positiva aqui e negativa aqui, né? Nesse mesmo caso. Já que eu quero que a multiplicação disso seja menor que 0, então eu vou colocar isso no meu quadrinho. Né? Vamos fazer o quadrinho de novo.
Só que agora meu quadrinho só tem 2 valores, que é mais fácil de fazer. Né? Vamos ver aqui os meus 2 valores. Ficaria aqui a minha função, o meu valor de 3, o meu valor de 6 e o infinito. Né? Deixa eu colocar aqui meu valor de 3, meu valor de 6 e infinito. Meu valor de 3, meu valor de 6. Beleza. Olha só, vou marcar aqui cada ponto aqui. Aqui seria o meu valor de 3, meu valor de 6, né? Aqui eu teria minha f de x, aqui minha g de x, e aqui a multiplicação entre as duas, f vezes g. Gente, vamos lá. Estão perguntando sobre essa seta. E estão perguntando como é que eu sei que é crescente. Vamos lá. Na função afim, gente, f de x é igual a x mais b. O que a gente estudou, gente? Pelo amor de Deus. Quando meu a é maior que zero, a função é crescente. Então, se é crescente, a função vai fazer isso. Se o meu a for menor que zero, a função é decrescente. Não é isso? A função vai fazer assim. Né? Então, vamos lá. Agora, vamos entender aqui. Vamos entender aqui e ver a minha função, certo? Olha só, aqui eu sei se é crescente, as duas são crescentes, por quê? Porque o A nas duas são positivos. Beleza. Vi aqui os valores, aí perguntaram, por que a bolinha está aberta? Vamos lá. Pode ser as raízes? O sinal aqui está o quê? Está aberto, não é? Se está aberto, minha bolinha é aberta. Por quê? Porque não está incluso. Certo? Ó, bolinha aberta representa o sinal de maior ou isso aqui. Bolinha fechada representa os valores de menor igual ou maior igual ou até mesmo o sinal de igualdade. Tá? Colocando sinais. Vamos lá. Ficaria aqui antes do 3 negativo, depois do 3 positivo. Aqui antes do 6 negativo, depois do 6 positivo. A multiplicação de sinais, positivo, negativo, positivo. Se eu quero que ele seja menor que zero, eu estou querendo esse intervalo aqui, ó, onde ela é negativa. Né? Negativa. Certo? Negativa, aqui, ó, onde está negativa. Se está negativa aqui, significa que meu x pertence aos reais, né? Tal que eles têm que estar entre 3 e 6. Por que aqui não está o sinal de igual? Porque a bolinha é aberta. Perguntaram assim, então como o mesmo quadro pode ter bolinhas abertas e fechadas? Vou voltar aí agora, tá? Vamos terminar de resolver essa questão. Olha só. Então, essa é a solução. X pertence aos reais, tal que ele está nesse intervalo aqui. Não é isso? Então, ó, quais são as soluções inteiras? Foi o que o exercício me pediu. Ele pediu o quê? Número de soluções inteiras. Né? Soluções inteiras. Quantos números inteiros a gente tem de 3 a 6? Me respondem aí.
quantos números inteiros a gente tem de 3 a 6? Dois, né? Seria o 4 e 5. Isso aí. Seriam 2. Então, se ele perguntou quantas soluções inteiras a gente tem, a gente volta lá no o número de soluções inteiras que pertence ao conjunto de solução da inequação, né? A gente tem aqui, isso tem que ser menor que zero, certo? A gente tem duas soluções inteiras. Vamos ver, o número de soluções inteiras pertencentes ao conjunto de solução da inequação é menor que zero. Vamos ver o que o livro traz. Ah, tá, gente. Aí, ó. Aqui é menos 6, eu coloquei 6. Tá? Eu coloquei menos 6 aqui e aqui eu não coloquei o sinal. Então, ficaria esse quadro aqui ele ficaria diferente. Por quê? Porque eu teria aqui, ó, menos 6, 3, é isso? Deixa eu fazer o quadro aqui. Vou explicar as dúvidas agora, tá? Então vamos lá. Aqui é minha f de x, aqui é minha g de x, aqui é a multiplicação das duas, né? A minha solução, antes do menos 6, é negativa. Vamos colocar minha f de x. Minha f de x é negativa até o 3. Depois do 3, ela é positiva. A minha g de x, ela é negativa até o menos 6. Depois disso, ela é positiva. E a f vezes g vai ser a multiplicação das duas. Positivo, negativo e positivo. Então, vai estar entre esse intervalo aqui. Então, a solução x de menos 3, de menos 6 até 3. Certo? Então, se ele está pedindo aqui quais são os números inteiros, seria menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 soluções possíveis. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, é o seguinte. O pessoal está com dúvida aí do aberto e o fechado usando os sinais. Tá vendo isso aqui, ó? Né? Se a bolinha for aberta, significa que eu tenho isso ou isso, né? Eu tenho só menor ou maior. Não tem sinal de igualdade. Então, se eu falar assim, ó, igual no exemplo lá de cima, que eu tenho 2, 3 e na frente eu tenho 8. Aqui a bolinha é fechada e os outros dois são abertas. Vou fazer uma bolinha aqui maior, mostrar que está aberta. Tá. Aí perguntaram assim, ó, eu não entendi por que pode ter uma bolinha aberta e as outras fechadas. Nessa de cima, ele estava pedindo onde fosse maior ou igual, só que eu tenho uma restrição no denominador. Então, significa que nas restrições do denominador, minha bolinha vai ser aberta, que é o caso do 3 e do 8.
Aqui em cima, se for 0, pode continuar sendo 0. Certo? Então, aqui não tem restrição no numerador. Não tem restrição. Então, ele pode ser o 2. Né? É como se eu fizesse assim, ó. Menos x mais 2, ele tem que ser menor ou igual a 0. E a parte do denominador, x² menos 11x mais 24, tem que ser diferente de 0. Certo? Quando eu faço esse diferente, significa que as raízes não vão estar inclusas. Por isso a bolinha aberta. Né? Porque ele pode ser maior que 8, menor que 8, pode ser maior que 3 ou menor que 3, mas especificamente esses números eles não podem ser inclusos. Tá? Então é isso, gente. Se ficou com dúvida nessa parte de estudo sinal, voltem nas aulas passadas sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, que está tudo explicado lá nas aulas passadas. Isso aqui, ó, foi a matéria do início do ano, né? Onde eu tenho a bolinha aberta, ela representa que não tem o sinal de igualdade. A bolinha fechada representa o sinal de igualdade. Beleza? Eu espero que tenham entendido aí, ficado claro para vocês. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, só mandar aí, tá bom? Bye, bye. Até mais.